João capítulo 13, versículo 1 diz assim: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariote, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça e até aqui. Meu irmão, essa palavra ela é muito conhecida, né? Passagem que traz até um costume, né? Tem igrejas que têm o hábito, o costume de fazer a cerimônia do lava-pés, né? Os pastores e líderes lavam os pés dos irmãos no simbolismo de servir, né? Oi, Elaine, boa noite, prima. Boa noite, Roberta. Sejam bem-vindos aí. Se alguém mais deu boa noite, eu não vi enquanto eu fazia a leitura. Então, essa passagem bíblica, ela é muito conhecida. Mas meditando nessa passagem, eu queria abordar com detalhe algumas coisas que me chamaram a atenção. A primeira coisa que me chama a atenção era justamente o que eu estava falando. Comunhão. Você sabe que a oportunidade de servir está na comunhão. Escuta uma coisa que eu vou te falar. Muitas vezes, Sandra, boa noite, querida. Muitas vezes, quando a gente fala de servir ou de fazer uma boa ação, você já viu isso? A gente fala muito de atravessar a velhinha da rua, não é? Fiz a minha boa ação de hoje, ajudei uma senhorinha a atravessar a rua, um senhorzinho a atravessar a rua. E é interessante isso, a gente brinca assim, e a gente tem que ser alguém que procura fazer o bem para todo mundo. Mas, enquanto fala de servir, você sabe uma coisa que é interessante no servir? A gente só serve quem está perto. Por exemplo, o garçom só serve quem está no restaurante. Porque para servir tem que estar junto. Então Jesus, ele gera uma oportunidade de comunhão. E quando eles estão em comunhão, Jesus gera uma oportunidade de servir. Olha que legal isso. Irmão, sabe a pessoa que você tem mais que servir? É a pessoa que está mais perto de você. Não adianta a gente vir falar de serviço, mas você, marido, não ajuda a sua mulher a lavar uma louça. Não adianta a gente falar de serviço e você, filho, não ajuda a sua mãe a passar um pano na casa. Não adianta a gente falar de fazer a obra de uma forma genérica. A Bíblia é prática. Jesus, ele foi falar de serviço e falou, a primeira pessoa que você vai servir é quem está pertinho de você. A primeira pessoa que você vai servir Dona Maria, boa noite, a paz. A primeira pessoa que você vai servir é as pessoas que estão no alcance da sua mão. As pessoas que querem servir lá, as pessoas que estão na África. Amém, queridos. Deus colocou isso no seu coração, investe em missão. Mas servir é diferente de investir. Você pode mandar recurso para lá, mas para você servir lá, você tem que pegar um avião aqui, ir lá e servir lá, ajudar vidas lá. Fica distante. Mas o primeiro servir que a Bíblia fala aqui, e Jesus estava mostrando isso para nós, ele está falando de um âmbito mais regional, mais caseiro, mais próximo, mais íntimo. Jesus está ensinando para a gente, busque oportunidades de servir. É isso que essa passagem está falando, está mostrando para a gente. Jesus, ele busca uma oportunidade de estar em comunhão, e estando em comunhão, de servir. Simples. Vamos ver se você é alguém que serve. Tomando um churrasco. Você é alguém que se propõe a pegar o prato e passar servindo para os outros? Não. Eu espero ser servido. Querido, mude. Você é alguém que no final vai ajudar a lavar a louça?
Mude o teu conceito. Meu irmão, mude o teu conceito. A Bíblia está falando de servir e as pessoas ficam achando, e eu já vi pregadores, e colocam só numa questão ministerial. Amém. No ministério também temos que servir. Vou falar disso daqui a pouco. Mas Jesus está falando de uma maneira prática. A Bíblia não fala que eles estavam num culto. A Bíblia não fala que eles estavam numa igreja ou na sinagoga. A Bíblia fala que eles estavam num jantar com aqueles que eram a família de Jesus. A Bíblia vai falar lá no versículo 1, por isso que eu fiz questão de ler, a leitura ficou até um pouco mais extensa, que aqueles a quem Jesus amava muito. Olha, a pessoa que você tem mais que servir é aqueles a quem você ama muito. Sirva. Quanto mais você ama, mais você serve. Sirva, querido. Sabe, busque oportunidades de servir. Você sabe uma tática, uma estratégia? Isso é minha, tá? Quando eu sei que alguém tem problema comigo, dificuldade comigo, eu oro pedindo para Deus gerar uma oportunidade para que eu possa servir essa pessoa. Ah, pastor, mas a pessoa está falando mal de você, não tem problema. Eu oro para que Deus gere uma oportunidade de eu abençoar essa pessoa. Olha que legal isso. Isso já mudou muitos relacionamentos meus. Muitos. Por quê? Porque quando você serve, a pessoa vê, pô, não é bem assim. Tem um testemunho de alguém da nossa igreja que olhava, às vezes, até com maus olhos para mim. E Deus deu uma oportunidade, eu nem sabia, né? Mas Deus deu uma oportunidade para mim servir Ele. E hoje nós temos uma amizade muito bonita. Então, olha que coisa, cara. Servir muda. Servir traz amor, gera companheirismo. E diz a Bíblia algo interessante, que Jesus ele estava na mesa. Jesus ali, ele era o Senhor, o dono, né? Como é que, não é dono que eu quero falar, o anfitrião. A mesa era de Jesus. Amém? Entenda isso. Você tem que entender isso. A mesa era de Jesus. E Jesus, a última pessoa, porque Jesus era ali o anfitrião, o Senhor, o Mestre, o próprio Deus, ele era o Cristo. Jesus ali, ele era tudo isso. Então a última pessoa que tinha que levantar da mesa era Jesus. Mas diz a Bíblia que ele... Meu irmão, pastor, você estava falando de comunhão, por isso você tem que prestar atenção na palavra toda. Jesus, ele abre mão da comunhão para servir. Agora eu vou falar de ministério. Pastor, dia de olhar carro, não vai dar para mim prestar atenção na palavra. Estou abrindo mão da comunhão para servir. Dia de dar aula na classinha. Putz, vai ter o pregador. Eu acho interessante, eu acho divertido. Às vezes o pessoal do infantil, que dá aula para o pré-adolescente, que olha carro, e eu tenho muito de gerar expectativa. Então eu falo, nossa, Deus me deu uma palavra para domingo. E aí eles ficam, puxa, meu domingo de dar aula. Irmão, você está fazendo igual Jesus. Abrindo mão do conforto. Se você começar a ouvir uma música de fundo, é que meu vizinho está ligando o som. Abre mão do conforto, abre mão da comunhão, abre mão da igualdade. Diz a Bíblia que Jesus, abrindo mão, ele tira a sua capa. Ele tira aquilo que definia, capa, na época dos judeus, a capa definia, mostrava se era servo, senhor, se era alguém necessitado, a capa definia. E é interessante isso, que Jesus ele abre mão da sua capa, ele tira a sua proteção, ele tira aquilo que o envolve, ele se desfaz daquilo que é externo. Diz a Bíblia que ele pega algo muito mais simples, uma toalha. Então ele abre mão da capa de senhor, de senhorio. Ele abre mão de ser servido para servir. Jesus ele vai ensinar um princípio muito interessante. E a Bíblia vai dizer que ele se levanta, levantando-se. Eu não sei como está na sua tradução. Deixa eu ver aqui na minha. Levantou-se, está na minha tradução. Meu irmão, se levante para servir. Pastor, você está falando na igreja? Também, mas eu também estou falando dos irmãos que estão perto de você. Das pessoas, dos teus vizinhos, teus amigos. Sirva da maneira que você puder. Seja alguém que abençoa. Você sabe o que é interessante? É que às vezes a gente ajuda e depois a gente acaba passando uns perrengues. Porque tem gente que a gente ajuda que não merece. Aí, se a gente for olhar para isso, a gente já não quer mais servir mais ninguém, porque a gente vai falar, não quero ser feito de palhaço.
Mas entenda uma coisa, você não tem que amar quem te ama. A Bíblia vai falar que amar quem ama a gente é padrão. Agora, amar quem nos odeia, amar quem são os nossos adversários, é diferente. Você consegue entender isso, querido? A Bíblia está falando, Jesus está falando, mesmo sirva. Mesmo que não mereça, sirva. Mesmo que vá depois te fazer de bobo, ser ingrato, sirva. Porque você está sendo um pouco mais semelhante a Cristo quando está servindo. Isso aqui é impressionante. Você se torna mais semelhante a Cristo quando está servindo. Tá. E aí, diz a palavra de Deus que Jesus ele vai lavar os pés. E aqui eu tenho que colocar você dentro de um contexto histórico. Ok? O contexto histórico é o seguinte. Na época de Jesus, as pessoas viajavam a pé. E ali, quando chegava nos lugares, os pés estavam sujos. E as mesas não eram no estilo romano. Pode baixar um pouquinho. Pode. Se você puder colocar só um toque musical, que se tiver letra eu me distraio. O pastor está colocando um fundinho musical aqui, porque o vizinho ligou o som dele aqui para dar uma disfarçada. A mesa, então, ela era no chão. Ela no chão, praticamente. Então eles ficavam sentados e os pés ficavam quase na altura da comida. Então era de costume chegar no lugar e antes de se alimentar, de jantar, de ceiar, eles lavarem os pés, lavavam as mãos e lavavam os pés. E lavavam o rosto, então lavavam as mãos, lavavam o rosto e tinha um servo, um escravo, que isso era um serviço de mais servidão, era lavar os pés, que lavava os pés. E quando eles chegam, todos se achando do mesmo patamar, e sabendo eles, né, que o único que era um patamar elevado do deles era Jesus, então todo mundo se considerava igual. É por isso que a Bíblia fala assim, para a gente considerar sempre os outros maiores do que a gente. Porque diz a Bíblia que aquele que era o maior se abaixou. Irmão, tem gente que não serve porque fala assim, eu não vou me humilhar, eu não vou me rebaixar. Querido, escuta uma coisa. Servir fala de se baixar. Jesus ensinou isso. Diz a Bíblia que Jesus se abaixou e foi lá nos pés lavar os pés. Meu irmão, você consegue entender o que é isso? A Bíblia está falando para você, diminui. Quer ser igual a Jesus? Diminui. Às vezes, irmão, a gente se permite ser muito orgulhoso. A Bíblia vai falar pra gente ser como criança, por quê? Porque criança briga agora e depois já tá de bem, a gente é orgulhoso. Qualquer coisinha, a gente pisou no meu calo, que pisou no seu calo, passa remédio e volta a ficar bem. Perdoa, abaixa, diminui. Só tem um jeito da gente se parecer com Cristo, é diminuindo. A palavra de Deus vai dizer aquela passagem que fala assim, porque o Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, se achando na forma de homem, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou na forma de homem, se esvaziando a si mesmo. Olha, meu irmão, é lindo isso. Ele era Deus e deixou o status, o patamar dele de Deus e se fez homem igual a nós para nos servir. E quando ele estava... Meu irmão, isso aqui você tem que prestar atenção. Jesus é o Filho de Deus, ele era Deus desde o princípio. Bereshit bara, essa palavra fala dele, o princípio, no princípio. Ele que é o início de tudo. O João 1 vai dizer que o verbo que se fez carne, ou seja, a palavra de Deus, o haja de Deus. Jesus estava com Deus no princípio. O Cristo, né, estava... O Filho de Deus, então quando ele deixa a posição, o trono, e ele desce, ele já se fez igual a nós. Mas por muitas vezes, Jesus se fez mais humilde do que nós, e uma das vezes é essa. Mesmo quando ele era igual a nós, ele ainda se diminuiu mais. Se dobrou mais. Se abaixou mais para poder servir, irmão. Deus te chamou para servir. Eu lamento que pessoas que estão na igreja, pessoas que tinham ministério, estão se esfriando.
Eu lamento que pessoas que têm me chamado estão se esfriando. E eu não estou falando só da nossa igreja. A gente está em contato com outras pessoas, chega uma notícia, está se esfriando. Meu irmão, eu começar a live, é buzina de trem. A pastora faz live, é um silêncio, é cachorro que chora, é vizinho que liga o som. Me perdoa, viu, querido? Se continuar assim, eu vou começar a fazer as lives lá da igreja. Então, olha só que coisa. Eu lamento, porque as pessoas estão perdendo a noção. As pessoas não sabem mais o que Deus quer de você, delas. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho certeza do que eu vou te dizer. Eu não vou dizer assim diz o Senhor, porque eu não preciso, porque a palavra de Deus diz. Você sabe o que Deus espera de você? Que você sirva. Irmão, eu estou falando sem erro. Estou falando sem medo de errar, sem medo de falhar. Deus quer que você sirva. Deus quer que você abençoe outros. Por exemplo, mas a tia que vai cuidar das crianças. A tia que vai cuidar das crianças, primeiro ela vai dar liberdade para os pais poder adorar a Deus com tranquilidade, sem distrações. Segundo, ela vai ensinar os primeiros passos de fé que vem fora de casa, que vem fora dos pais. Porque na escola a criança aprende sobre educação, matemática, português. Em casa ela aprende um pouco de português, um pouco de matemática, não é? O pai e mãe ensina um pouco de português, um pouco de matemática, ensina um pouco de fé. Pai e mãe ensina. E na igreja ela vai ter mais esse alimento, porque na nossa igreja, sala infantil não é passatempo. É para ensinar a criança histórias bíblicas, para que aquilo vá entrando na mente dela, vai ficando enraizado, aquela sementinha. Então, servir, querido, é algo super importante. Por que nos dias de hoje, cada vez menos as pessoas querem servir menos? Por que a gente já não tem mais amor com os outros? A gente só ama os de casa, não é verdade? A gente só ama os de casa, os da família. Irmão. Por que a gente não abençoa outras pessoas que não conhecemos? Por que não abençoamos pessoas estranhas? Você já viu em tempos de crise, briga na fila do banco, briga na fila do mercado, briga na fila... Meu irmão, nós precisamos diminuir e fazer como Cristo nos ensinou, considerarmos os outros um pouco maior, um pouco melhor. Para a gente poder servir mais, amar mais. E diz a Bíblia que Jesus derramava água. Água na Bíblia, um dos significados de água na Bíblia é o Espírito Santo. Um dos significados é o próprio Espírito Santo. Jesus, ele derramava água. A água aqui está falando de purificar. Mas Jesus, quando ele vai nos purificar, querido, presta atenção no que eu vou te dizer. Ele começa na nossa base. E a base do cristão é servir. Jesus, quando ele vai mudar a nossa vida, a nossa história, começa na base. É pelos pés. Jesus, ele começa na base. O Espírito Santo, ele vai agir na sua vida, e por mais que fala que a unção derrama na cabeça, mas a Bíblia está falando de poder de Deus que vem do alto, mas Deus, ele tem que trabalhar na nossa base. Amém, Rafael? Em nome de Jesus, querido. Eu creio que Deus está trabalhando também. Nós temos orado por vocês. Não lhe conheço pessoalmente, nem a vossa esposa, mas nós temos orado por vocês todos os dias, em nome de Jesus. Irmão, Deus, ele quer trabalhar na nossa base. Deus, ele quer saber quem nós somos. E quer mudar quem nós somos na nossa base, no nosso interior. Ele quer vir nos transformando. Aquela atitude de Jesus chocou aqueles. Até que chega em Pedro, eu acho interessante Pedro pergunta para Cristo:
Senhor, vai lavar os meus pés? Olha a pergunta de Pedro. Eu estava procurando o versículo só para ver certinho, versículo 5. 6. Pedro pergunta, Senhor, vai lavar os meus pés? Pedro viu Jesus lavando de todo mundo. Eu já vi muitas pregações sobre isso, mas sabe o que aconteceu com Pedro? Ele ficou constrangido. Porque o maior começou a servir. O maior demonstrou amor. Jesus tocou. E sabe onde Jesus tocou neles naquela hora? Nos pés. E através dos pés no coração. Meu Deus. Meu irmão, quer tocar no coração de alguém? Toca nos pés. Sirva. Quer que alguém te ame? Quer que alguém aprenda a te amar? Quer que alguém... Toque nos pés. Sirva. Sirva. E aquele amor de Cristo constrange Pedro. E o amor de Deus não tem esse poder muitas vezes? Tipo assim, ó. Escuta. No dia que a gente tá pior, sabe? Não oramos, aquela semana que a gente não orou, a gente não leu a Bíblia, a gente não jejuou, a pior semana. Espiritualmente, então... Aí vem Deus e dá a maior bênção para nós. A gente fica sem ar, não é? Já passou por isso? Já teve essa experiência? Eu já. Pastor, você... Eu não sou um Superman não, querido. Eu sou um homem como você. Carente da glória e da graça de Deus. Da misericórdia dele. Já teve dias. E aí sabe o que aconteceu? Aquele amor de Deus me deixou constrangido. Aquele milagre de Deus me deixou constrangido. Porque o amor de Deus nos constrange. Porque quando Deus derrama esse amor, quando Ele derrama o seu milagre, quando Ele nos abençoa, quando Ele faz algo na nossa vida que a gente sabe que a gente não merece, por mais que a gente saiba que a gente não merece nada, normalmente a gente se acha bom. Todos nós nos achamos bons. Uma vez disseram para Jesus, o Senhor é bom. Ele falou, não, bom é o Pai. Jesus disse isso. E aquele amor de Deus nos constrange. Isso aconteceu com Pedro. Pedro ficou constrangido. Eu já vi várias coisas, pessoas pregando que Pedro ficou constrangido com o amor de Cristo. Alguém duro como Pedro não era acostumado com amor. Escuta o que eu vou te dizer. Tem alguém duro perto de você? Talvez alguém tenha dificuldade de abraçar, de amar. Ama. E ama. E depois ama de novo. E depois ama de novo, e depois ama de novo, e depois ama de novo. Diz a Bíblia que João tinha o costume de encostar a cabeça nos ombros de Jesus, no peito de Jesus. João era carinhoso. Judas, ele tinha o costume de beijar Jesus. Como você sabe? Quando ele chegou, o sinal que ele quis usar era algo que ele fazia sempre com Jesus. Talvez ele não fazia com os outros, mas com Jesus ele fazia um beijo. Pedro já não era de muito contato. Pedro era um homem meio duro, andava armado. A Bíblia vai dizer que Pedro andava com uma espada. Espada na época era uma arma. A arma da época não tinha arma de fogo. A grande arma da época era a espada. E Pedro estava com uma. Andava armado. Tinha mais discípulos, porque a Bíblia fala que ele tinha 2 espadas. Todo dia eu falo sobre isso. Pedro era duro. A vida deixou Pedro duro. Às vezes a vida deixou você duro, você dura. Talvez você tenha dificuldade de dizer para alguém eu te amo. E você acha isso certo. Querido, não é certo. É que você tem uma dificuldade nessa área. Mas deixa eu te falar uma coisa.
Não precisa ficar constrangido, constrangido. É só o amor do Pai muitas vezes te tocando. Sabe, se você nunca ouviu isso de ninguém, deixa eu te falar uma coisa, olha aqui, eu te amo em Cristo Jesus, querido. E Jesus Cristo te ama muito mais do que eu. Sabe, se você tem alguém duro perto de você, sabe o que você tem que fazer? Amar. Porque o amor muda. Eu sou de uma época, e eu não estou falando que é errado, não, que diziam homem não chora. Eu choro. Sempre fui chorão desde pequeno. Meu pai tentava corrigir porque eu era muito chorão. E eu sou até hoje. Por quê? Porque Deus me fez assim. Deus, ele me deu esse amor. Eu amo. E quem não chora, quem não externa sentimento, está errado. Não, é só diferente. E sabe o que alguém como eu tem que fazer com alguém que é mais duro? Alguém como você tem que fazer com alguém que é mais duro? Ama. Olha nos olhos, diz eu te amo. Abraça, diz eu tenho saudade. Eu falo mesmo, que saudade de você. Eu gosto de abraçar, eu gosto de tocar. Eu gosto de que a pessoa se sinta amado. E Jesus estava fazendo isso. Então Jesus ele vai tocar no pé de Pedro. Pedro encolhe o pé. Porque Pedro não está acostumado em sentir toque. Pedro não está acostumado em ser tocado. O amor de Cristo está constrangendo Pedro. Ele encolhe. Meu irmão, você já passou por isso. Sabe aquela pessoa que você vai demonstrar amor, ela se fecha? Pedro com Cristo está fazendo exatamente a mesma coisa. E eu sou boca de Deus para dizer para você, não desista. Porque o que essa pessoa precisa muitas vezes é ser amado. É experimentar um abraço, um toque. E Jesus não deixa Pedro falar assim, eu sou assim. Jesus não deixa Pedro falar, não, comigo não. Jesus não deixa. Ele fala, não, se você não fizer isso, nós não vamos criar relacionamento. Você não vai ter parte comigo. Você não vai ter comunhão comigo, Pedro. Se você quiser me conhecer de verdade, Pedro, é necessário que isso se faça. E aí Pedro já exagera. Porque a pessoa que é fechada... Vou te dar uma palavra aqui agora. A pessoa que ela é fechada, eu tô só pregando a Bíblia, tá, querido? Não sou psicólogo, nem sociólogo. Estou pregando a Bíblia. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo isso aqui. A pessoa que é fechada, quando ela tem acesso ao amor e ela se abre, querido, se prepara para receber mais amor que você jamais imaginou de qualquer pessoa do mundo. Quando Jesus fala para Pedro, Pedro, querido, eu te amo, se eu não fizer isso, a gente não vai ter comunhão. E a Pedro já fala para Jesus, então me lava a cabeça, me lava o corpo, dá um banho em mim, toma banho comigo, Jesus. Jesus fala, querido, você está limpo, o pé basta. O pé basta. Eu vou ter intimidade com você já aqui. Então Jesus toca nos pés de Pedro. Sirva. Ame. Você sabe que aquele era um pequeno gesto de alguém que se entregaria na cruz por nós. Talvez você está falando, pastor, sabe o que eu estou precisando? Estou precisando de amor. Você sabe o que eu acho interessante nessa passagem? Ninguém lava os pés de Jesus. A Bíblia não relata que ninguém lavou os pés de Jesus. Ah, eu não vou fazer para os outros porque ninguém lavou os pés de Jesus. A Bíblia não fala nada que alguém se levantou e falou, Jesus, deixa a gente lavar seu pé agora. Não. Não espere ser servido para servir. Não espere estar tudo bem para servir. Os pés de Jesus estavam sujos e doídos, igual os dos outros. Mas Jesus foi servir mesmo assim.
Jesus foi servir cada um mesmo assim. Essa não era nem a raiz da palavra. Eu estou tentando fugir disso, porque não era a raiz da palavra, mas eu sei que o Espírito Santo quer falar com alguém aqui nessa noite. Jesus está lavando os teus pés agora, para demonstrar amor por ti. Você que teve um dia difícil hoje, Jesus está aí lavando os teus pés. Sabe o que é isso? É Jesus dizendo, eu te amo, sem palavras. Sabe quando o marido lava uma louça para a esposa? Ou a esposa põe comida no prato para o marido? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Ou a mãe que prepara a roupinha do filho, a comidinha. Se você enxerga isso como obrigação, você não entendeu nada. Cada gesto desse é um eu te amo sem palavra. Cada gesto, cada pequena coisa, cada servir é um eu te amo sem palavra. Jesus, talvez você não está ouvindo, mas Ele está lavando os teus pés. É o eu te amo sem palavras de Jesus dizendo, eu estou contigo, eu sei que seu dia não foi fácil. Mas não desista porque eu estou contigo. Não desista porque eu sou contigo. Oh Deus. Deus. Jesus vivia talvez um dos piores momentos da sua vida. Estava chegando o momento da traição, da crucificação. Mas Ele serviu. Jesus está lavando os teus pés para que você possa estar vivendo o pior dia da sua vida, um pior tempo, pandemia, pastor, está tudo fechado, dificuldade para todo lado. E Jesus está dizendo para você, serve. Eu vou dizer bem claro para alguém aqui. Olha aqui. Para o que você está fazendo e presta atenção porque é com você. Deus vai falar com você agora e você vai saber que é com você. Escuta. Sabe a casa que você está? Foi Deus que te deu. E Ele te deu porque você serviu a Ele. Sabe o marido que você tem, a esposa que você tem? Foi Deus que te deu. E te deu porque você serviu a Ele. Sabe tudo que você tem? Você só tem porque foi Deus que te deu. E porque você serviu a Ele. Quer ter paz? Quer ter bênção? Serve a Deus. Ah, eu adoro a Deus. Não existe adoração sem serviço. Provo na Bíblia. Adoração fala de uma ação, de fazer algo por. Não existe adorar a Deus sem servir a Ele. Não existe. Irmão, Deus está te chamando a servir de novo. Com paixão. Deus queimou essa palavra no meu coração desde ontem. Desde ontem essa palavra ardeu no meu coração. Jesus, Ele está tocando em você. Mas Ele não está te abraçando nessa noite, não. Não está tocando na sua cabeça, não. Hoje Jesus toca nos teus pés. Para te pôr de pé, te preparar para uma nova caminhada. Você sabe qual era um costume dos viajantes? Eles passavam um bálsamo. Depois de lavar, os judeus eles tinham o costume de passar o bálsamo. Por quê? Porque aquele bálsamo, você vai entender, ele tinha o bálsamo, principalmente o bálsamo de Gileade, que é muito conhecido na Bíblia. Ele tinha um efeito analgésico, tipo gelol, né? Doutorzinho, sabe? Não sei quem tem doutorzinho, eu tenho aqui em casa. Então, depois de lavar com água, eles passavam aquele bálsamo, porque aquilo tratava das feridas, trazia um alívio às dores nos pés. Jesus, Ele está lavando os teus pés, está cuidando dos teus pés. Você pode não estar ouvindo, mas é Jesus te dizendo, eu te amo, filho, filho. Você não está sozinho.
eu não te abandono, eu não te deixo, não te largo. Jesus ele não disse por nenhum momento na hora que ele amava os discípulos. Mas João, quando está escrevendo, começa aqueles a quem ele muito amou. Porque aquele ato de Jesus deixou algo muito claro para João. Era o momento de Jesus estar dizendo, eu te amo, sem palavras. Sabe quando você acorda de manhã, respira e consegue levantar da cama com saúde? É Jesus te dizendo, eu te amo, sem palavras. Sabe quando você passa pelo quarto do teu filho, da tua filha, e você vê eles ali deitadinho ainda? Você está indo trabalhar, eles estão vulneráveis, mas está tudo bem, está tudo certo. É Jesus dizendo, eu te amo, sem palavras. Sabe quando você se senta na mesa e tem uma comidinha, um arroz com ovo que seja, gostosinho na mesa da tua casa? É Jesus dizendo, eu te amo, sem palavras. Sabe quando você chega à tarde, à noite do serviço, mesmo cansado, foi um dia difícil, mas você tem um teto na cabeça, um chuveiro quente, um cobertor te esperando, uma sopinha de mandioca na panela, um franguinho na panela, como dizia aquela canção? É Jesus dizendo, eu te amo, sem palavras. Jesus ele vive dizendo, eu te amo, todos os dias para nós. Muitas vezes nós só não entendemos, não ouvimos os sinais, não vemos os sinais. João, quando escreveu, ele começa dizendo do amor de Cristo por eles, por nós. Porque aquela passagem marcou a vida de João desta forma. Jesus dizendo, eu amo você. Jesus ele disse, ame o teu próximo como a ti mesmo. Como fazer isso? Como dizer eu te amo sem palavras? Servindo. Ele te chamou para servir. E cada vez que você serve alguém, cada vez que você abençoa alguém, cada vez que você ajuda alguém, cada vez você fica um pouco mais parecido com Deus. Você fica um pouco mais parecido com Jesus. A Bíblia vai falar que você foi feito à imagem e semelhança. Você fica mais semelhante a Ele. Eu imagino o Pai olhando para Jesus do céu. Quando você está servindo alguém, ajudando alguém que está necessitado, doando uma cesta básica, ajudando com alimentos, ou servindo de alguma forma mesmo, seja lá dando uma carona, seja lá o que for. Eu imagino o pai olhando para os anjos, olhando para o filho, olhando ali para os anjos e dizendo, olha lá, é a cara do pai. Olha, os querubins estão lá no céu e você ajudando alguém aqui. Deus ele fala, olha, os 24 anciões, os seres viventes. Ele olha e fala, olha lá, é a cara do pai, ó. É igualzinho. Você já fez isso, sabe quando seu filho faz alguma coisa que é igual o que você faz? Olha lá, é a cara da mãe, é o jeito da mãe, é o jeito do pai. Você que é pai e mãe, você entende melhor isso. Quando você serve, Deus ecoa pelo universo. É a cara do pai. Quando Jesus, obedecendo a Deus, vai ser batizado e vai começar o seu ministério. Diz a Bíblia que Jesus foi ser batizado por João e aquilo marca o início do ministério de Jesus. Ele vai começar a cumprir o propósito de Deus na terra. É por isso que se fala muito pouco de Jesus antes da idade de 30 anos. Porque até 30 anos Jesus só se preparou, atingiu maturidade. Para você entender a idade de 30 anos, para o judeu, um jovem só se tornava maior, homem de fato, que merecia ser ouvido e respeitado a partir dos 30 anos. Um homem. Então Jesus, quando atinge essa estatura, para que os homens possam ouvir o que ele tem a dizer, diz a Bíblia que ele começa o seu ministério se batizando, obedecendo a Deus e a direção que Deus estava dando ao profeta João Batista.
E quando ele sai da água, diz a Bíblia que o Espírito Santo vem sobre ele em forma corpórea como pomba. E diz que dos céus, uma voz como de muitas águas, de trovão, a voz de Deus, diz: esse é o meu filho amado. Sabe que quando você vai ouvir Deus dizendo que tem prazer na sua vida? Eu vou te dizer algo aqui que é para fazer você pensar. Eu começo a viajar na palavra, meu, se deixar vai embora. Se você tiver paciência de ouvir, que horas são? 10. 10? 10 para as 9. Eu vou tentar, vou acabar no horário, irmão. Tem hora, irmão, que eu me corto. Que se eu deixar o negócio vai embora, porque a Bíblia está toda ligada. A Bíblia vai dizer que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque essa adoração verdadeira você entrega a Deus. É de você para Deus. Você quer saber quando você vai receber um elogio de Deus? Então quando você adora a Deus sinceramente, dizendo que Ele é santo, bendito, lindo, maravilhoso, sabe quando você vai receber um elogio de Deus? Não vai ser quando você estiver adorando. Deus ele não vai te elogiar ou dizer que você é bendito quando você estiver adorando, pastora. Nunca. Deus ele vai receber a sua adoração. E Deus ele pode receber ou rejeitar a sua adoração. Deus ele recebe a sua oferta ou rejeita. Amém? Vou te dar um exemplo bíblico. Abel e Caim. Abel entregou uma oferta agradável. Deus recebeu. Caim entregou uma oferta que não era agradável. Deus rejeitou e falou para ele: você me entregou essa. Não adianta você ficar brabinho. Caim ficou bravo. E Deus falou para ele: não adianta você ficar brabinho. Mas para Abel, Deus não falou nada, porque Deus recebe a oferta. Você sabe o momento que você vai ouvir Deus te elogiando? Você sabe no momento que você vai tirar um sorriso de Deus? Quando você servir alguém. Quando você obedecer Ele. Quando você começar a servir Ele. Quando você começar a servir a Deus e a cumprir o propósito de Deus para você na terra, você vai ouvir Deus do céu dizendo para você: esse é meu filho amado. Essa é minha filha amada, em quem eu tenho prazer. É o único momento na Bíblia. Jesus ele começa a fazer o que Deus tinha para ele, a cumprir o propósito dele na terra. O céu se abre, o Espírito vem. Tem gente que está falando: pastor, no meio da pandemia, meu irmão, e eu como pastor, eu fico preocupado. Por quê? Porque tem gente que está se esfriando. E eu vejo outros pastores e líderes preocupados. Irmão, quer receber unção do céu? Quer receber poder do alto sobre a sua vida? Serva a Deus. Imediatamente após ser batizado, diz a Bíblia que o Espírito veio sobre. A Bíblia vai dizer em Atos 2 que no dia de Pentecoste, o Espírito Santo veio de maneira definitiva sobre os homens. Veio para habitar em nós. Mas antes disso, a Bíblia vai dizer que Jesus delegava autoridade, dava espírito de ousadia, de autoridade, para que os discípulos, quando ele enviava os 70, quando ele enviava para fazer missões. Porque quando você vai servir a Deus, o Espírito dele vem sobre você. E eu acho interessante como essa verdade ela é implícita. Porque quanto menos as pessoas servem, mais vazio vai ficando. Mais distante de Deus vai ficando. E eu vim aqui para te dizer que é propósito de Deus para a sua vida servir. Servir a Ele, servir a seus irmãos. Servir. Servir é eterno. Eu vou repetir. Servir é eterno. Tudo vai passar nessa terra. Servir não. Adorar não. Amar não.
Irmão, tem coisas que são eternas. O serviço é uma delas. O céu será um lugar de servir. Aprenda a servir com alegria. Porque treinamos aqui para viver para sempre lá. Amém? Se você está se sentindo apagado, se você é aqui da igreja e está se sentindo apagado, entre em contato conosco. Pastor, eu preciso servir. Nós estamos precisando de pessoas que queiram servir. Se você é de outra igreja e está assistindo esta live, Deus está te chamando ao serviço. Se você acha que Deus não tem nada, não espera nada de você, você está totalmente enganado. Tem coisas que Deus espera que você faça. E se você não fizer, Deus arruma outro. Infelizmente, querido, eu queria falar que Deus te espera. Deus arruma outro. Mas tem coisa que Deus espera que você faça. Servir a Deus e servir a seus irmãos. Ama teu próximo. Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o teu próximo como a ti mesmo. Obedeça a palavra de Deus. Jesus nos deu essa lição aqui. Com um balde de água, né? Uma bacia d'água e uma toalha. Tocou nos pés. Sinta Jesus tocar nos teus